Boa noite. Agora sou eu novamente. Ok. Espera, deixa eu abrir a música. Amém. Jesus, desde aquela cruz em que o Senhor morreu, que sacrifício, que pesar compara-se ao teu. Oh, meu Senhor, irei, só me acompanha, aceito a tua vontade, só me sustenta, corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti. Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Seguir-te-ei, meu Senhor, me gloriarei na cruz. O mundo deixo para trás e sigo a tua luz. Oh, meu Senhor, irei, só me acompanha, aceito a tua vontade, só me sustenta, corta qualquer laço, menos o que me amarra a ti. Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida a ti. Amém. Obrigado, Michael. Amém, irmãos? Sempre uma... Estou sempre olhando para a tela ali, né? É sempre uma honra estar aqui. A igreja maravilhosa. Graça por termos esses pastores tão abençoados, por termos essa igreja, termos irmãos em Cristo. É tão bom ter essa vida, né, de salvo. É maravilhoso. Não é apenas ser salvo, mas engloba muitas coisas que são maravilhosas, né? E só quem vive isso sabe como é, né? Já tem 4 meses, né, que nós estamos em quarentena. E desde março, né? Março, abril, maio, junho... Abril, maio, junho, julho, 4 meses, nós estamos em quarentena. Dá muita saudade dos irmãos, dá saudade da igreja, né, de estarmos aqui. Realmente, dá bastante saudade, né, lembrar de... Tem irmãos que eu não vejo há 4 meses, né, bem a época da pandemia mesmo, né, e dá muita saudade de ver esses irmãos, de conversar, de bater papo. Eu estava pensando antes dessa mensagem, antes de eu preparar essa mensagem, eu estava pensando nas coisas que essa pandemia, né, ela atrapalhou, né? Várias coisas ela atrapalhou na vida de pessoas, né? Atrapalhou casamentos, né? Atrapalhou viagens, né? Atrapalhou negócios, né? Atrapalhou muitas igrejas, né? E dentre tantas coisas que essa pandemia atrapalhou, tem uma coisa que ela atrapalhou demais também, que às vezes a gente não lembra. Mas ela atrapalhou muito a última ordem de Jesus, que é o título da mensagem, né? A última ordem de Jesus. Antes de Jesus ir para os céus, né? Ele deixou uma ordem para os seus discípulos, para quem estava ali por perto, né? E ela é conhecida como a grande comissão. Eu ia falar grande tribulação. Eu penso bastante nisso ultimamente. Não, a grande comissão. E pensando nessa grande comissão, para poder ficar até mais prático, eu pensei em 5, aí as pessoas gostam de pôr tudo com a mesma letra, né, de deixar tudo acertadinho, né?
Eu também acho legal isso, né? Então, eu pensei em pôr 5 temos, né? Você vai entender depois, temos, né? 5 temos sobre a última ordem de Cristo. E o primeiro temos, né, que eu selecionei, que eu pensei, seria, o primeiro é, temos que saber que o que Jesus nos disse é para todos nós. Não é só para os pastores, mas para todos nós. E o que Jesus disse? Vamos abrir em Marcos 16, 15. Depois eu vou abrir em outros livros da Bíblia também, vocês vão ver que interessante. Mas está em Marcos 16, 15, está assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso a pandemia atrapalhou bastante, né? Você não tem como ir, né? Você tem que ficar em casa, né? Então, você não tem como ir para lugar nenhum, né? Então, isso atrapalha bastante. Mas é um mandamento, né? Jesus nos deu essa ordem, ide por todo mundo. Você também encontra em Mateus 28, 16, 20. Então, vamos ver. Mateus 28, 16, fala assim, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Depois também, vamos abrir em João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E depois, vamos abrir também, ó, em Lucas 24, versículo 46 a 48. Fala assim, ó, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Então, em todas as nações, começando por Jerusalém e depois expandindo. Isso está em todos os evangelhos. Olha que interessante, nos 4 evangelhos da Bíblia, você vai encontrar esse ide. Ide por todo mundo. Será que é importante essa grande comissão? Ela está só nos 4 evangelhos. Mas você pode pensar, não, talvez não seja tão importante. Mas também está no livro de Atos. Você abre em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Então, será que é importante essa última ordem de Jesus, né? Está nos 4 evangelhos, está no livro de Atos. Eu vou responder, né? Já que ninguém pode responder aqui, eu vou responder para vocês. É muito importante. Isso é altamente importante. A grande comissão é para todos nós. Todos nós somos chamados a falar de Cristo para outras pessoas. O chamado para ser pastor é uma coisa diferente da obra missionária. Todos nós somos chamados a falar para outras pessoas. Esta música que eu cantei, né, que os irmãos ouviram há pouco, Ó, meu Senhor, irei, ela é baseada numa frase de um grande missionário, que eu gosto muito dele. E o que seria ser missionário? Eu procurei no dicionário, né? Missionário é aquele que se dedica à pregação de sua fé, é um pregador. Então, ele foi um grande missionário, ele se dedicou à pregação da sua fé. O nome dele, em Portugal, alguns conheceriam como Davi Pedra Viva, mas é David Livingstone. David Livingstone, eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele nasceu na Escócia em 1813. E quando jovem, conta a história dele, ele ouviu um relato de um missionário. Ele estava na igreja, né? Naquela época não tinha essa pandemia do corona lá, né? Então ele podia ir na igreja. Então ele estava na igreja e ele ouviu um missionário chamado Dr. Muffat, que havia acabado de voltar da África. Já era um senhor, né? E ele, por muito tempo, foi missionário na África.
E ele voltou. E aí ele foi na igreja onde David Livingstone estava, e ele relatou isso daqui. O Dr. Moffat conta que eles foram muito longe na África. Porque a África, naquela época, não se conhecia os continentes como a gente conhece hoje. Até David Livingstone foi responsável muito por isso no continente africano. Mas não conhecia-se qual era o tamanho da África. Eles sabiam que ela existia e eles só iam andando, achando, agora a gente vai chegar no fim da África. Não chegou ainda. Agora a gente vai chegar no fim da África. Não chegamos ainda. E o Dr. Moffat, ele falou que eles foram bem longe. Aí eles encontraram uma grande montanha enorme, e aí eles decidiram subir essa montanha, né? Porque ele achou que ali estaria acabado o trabalho dele. Ele ia chegar no fim da África. Já conseguir passar pela África inteira, ele estava achando. Só que ele subiu a montanha, né? Subiu, demorou alguns dias. E assim que ele chegou no topo, aí ele foi, visualizou, ele pensou, não sei o que ele acreditava na época, né? Como seria o fim da África. Acho que ele acreditou que ia ser um oceano que ele iria ver, né? Para dizer, chegamos no fim, daqui já é o oceano. Mas quando ele olhou, ele relata, nos relatos dele, que ele viu centenas de luzeiros, né? Que ele chama de luzeiro, mas seriam fogueiras, né? Centenas de fogueiras. E ele estava bem no alto, né? E olhou assim, viu centenas. E aí aquilo mostrou para ele que ele não tinha chegado no fim da África. Talvez ele estava só no começo ainda. Eram muitas e muitas tribos que nunca tinham sido alcançadas pelo Evangelho. E ele viu cada luzinha dessa numa fogueira que poderia ter 20, 30, 100 pessoas em volta. E nenhum deles nunca tinha ouvido falar de Cristo. E aí ele fez uma oração naquele momento, e depois ele relata isso na igreja, né? Que ele falou, já estou velho, e a África é bem maior do que eu imaginava. A África, vocês sabem, irmãos, é enorme, é maior do que a Europa, é gigantesco. E ele viu aquilo, muita gente. E ele decidiu voltar, né, da África, depois que ele orou por isso, e decidiu ir nas igrejas buscando missionários, né, buscando pessoas que pudessem continuar esse trabalho dele, já que ele já estava velho. E aí eu entro para o segundo ponto. Eu falei do primeiro ponto, vocês lembram, né? Temos que saber que é para todos nós, o ID é para todos nós, não é só para pastor, não é só para irmão super espiritual, não, é para todos nós. O segundo temos, que eu anotei aqui, seria, temos que estar atentos quando Deus nos chamar. A gente tem que estar atento, irmão. E aí, eu selecionei aqui Atos 16, versículo 9 e 10. Conta assim, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Hoje o Senhor provavelmente não vai falar com você dessa forma, mas o Senhor fala conosco. Ele nos mostra o que Ele quer que a gente faça, para onde Ele quer que a gente vá. Conta a história, continuando aqui, que David Livingstone ouviu esse relato do Dr. Moffat, e a primeira coisa que ele fez ao fim do culto, ele não se precipitou, né? Não chegou, eu vou para lá, assim, aquele negócio, ele sentiu aquele queimar no coração. Não. Pode acontecer isso, mas isso não é indício de que é uma coisa super espiritual e tudo mais. Não, ele simplesmente foi até o Dr. Moffat e perguntou, como que eu poderia ser útil nesse trabalho? Ele sentiu que Deus estava chamando e foi conversar com o Dr. Moffat como que ele poderia ser útil nesse trabalho. David Livingstone, ele queria ser um vaso usado para a função mais importante que existe para Deus, a menina dos olhos de Deus, que é missões. Ele queria ir a pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E David Livingstone conversou com o Dr. Moffat e ele explicou para David Livingstone que não é só você pegar e já ir, né? Tem todo um preparo. E pensando nesse preparo, eu pensei no terceiro temos. O primeiro a gente já falou, o segundo seria que nós temos que estar atentos quando Deus nos chamar, e o terceiro temos que nos preparar antes de ir. Nós temos que estar buscando esse preparo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós devemos estar sempre preparados.
Não quer dizer que todos nós vamos ser chamados aí a um outro país, ou a um outro estado, ou até uma outra cidade. Às vezes não vamos mudar nem de bairro durante a nossa vida inteira, mas nós temos que estar preparados para responder às pessoas quando elas perguntarem qual a razão da nossa fé. Por que nós temos esperança em Cristo? Todos nós devemos conseguir responder uma pergunta dessa para uma pessoa. Depois, em 2 Timóteo 2,15, fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que conhecer a Bíblia. Todo ano a gente faz esse, eu ia falar torneio, mas não é torneio. Como se fosse um desafio, né? É um desafio, um desafiar a nós mesmos, né? Todo ano a gente faz isso, que é a leitura bíblica, né? A gente começa. Quando que a gente começa? Obviamente, 1º de janeiro, que é o primeiro dia do ano, e a gente termina no dia 31 de dezembro. Todo ano, o pastor está sempre nos desafiando e a gente pode começar a ler nossa Bíblia. Não demora muito tempo, irmãos, é 15 a 20 minutos por dia, que se a gente dedicar, a gente vai conseguir, no final desse processo, ter lido a Bíblia inteira, capa a capa, e é muito importante. Muitas vezes, Deus fala comigo na leitura do dia. Deus mostra alguma coisa, Deus fala, e é muito prazeroso ler a Bíblia, né? Às vezes a gente fica lendo notícia, lendo qualquer coisa, e sendo que a Bíblia é muito mais importante e vale muito mais a pena ler. Então, temos que estar preparados antes de ir. Davi Livingstone, ele já não chegou e foi no mesmo dia. Opa, vamos já com o Dr. Muffat. Não. Davi Livingstone também se preparou. E o que ele fez? Por mais 2 anos, ele terminou seus estudos em medicina e também, fez os estudos em teologia e, finalmente, foi aonde Deus o queria. Finalmente, ele foi para a África. Lá, ele também se casou com a filha do Muffat, e eles tiveram 6 filhos na África, né? A filha de Muffat voltava mais que o Davi Livingstone para a Inglaterra, mas ele ficou muito mais tempo na África do que o tempo que ele ficou depois na Inglaterra. O sonho dele era atingir a nascente do rio Nilo, que ele achava que ele iria conseguir fazer isso. E depois disso, aconteceram algumas coisas com ele, que eu vou para o nosso 4º temos. Já estamos quase chegando no final aqui, mas o 4º temos seria: temos que estar prontos para as adversidades. O trabalho missionário não é um trabalho fácil, longe disso, é um trabalho muito complicado. É muito fácil você ler sobre missionários, você ouvir de um missionário a sua história, mas viver aquela vida não é fácil, não é simples. E ele também teve adversidades na África. Vamos ler aqui em Salmos, capítulo 9, versículos 9 e 10. Fala assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O Senhor nunca vai desamparar. É difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas também o Senhor vai estar sempre do nosso lado, mas sempre. Porque você trabalhar em missões, você ser um missionário, é a forma de estar mais próxima possível do Senhor. Você está a todo tempo fazendo o trabalho que o Senhor quer. Muitas vezes a gente tem na nossa vida, a gente passa anos buscando um cargo, buscando uma posição numa empresa, buscando crescer um negócio, fomentar um negócio, buscando às vezes entretenimentos, junta por muito tempo dinheiro para ir viver um entretenimento, uma coisa muito legal. Não estou falando que nada disso é errado, mas às vezes a gente perde muito tempo nessas coisas. Quando a gente está sintonizado com o Senhor, quando a gente está fazendo aquilo que o Senhor quer, para onde o Senhor quer que a gente vá, a gente está indo, é muito mais gratificante. O Senhor está do nosso lado, está nos sustentando, nos guiando, e não tem nada mais prazeroso do que isso. Depois, em João 16:33, fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo veio aqui, ele passou por muitas coisas, por coisas que nós nunca iremos passar. Cristo passou aquela sensação de estar longe de Deus, que é algo terrível, que ele nunca tinha passado na vida, e fez tudo isso por nós. Tudo isso que eu estou falando até agora, até no 4º temos, logo eu vou para o último, mas tudo isso que eu estou falando
é já pensando em alguém salvo. Mas se você que está me ouvindo, aqui na igreja as pessoas são salvas, né? Mas na internet a gente não sabe aonde pode chegar essa transmissão. Então, se você está me ouvindo e você ainda não tem Cristo, não adianta nada você tentar buscar qualquer um desses termos. Você não vai conseguir. Você precisa antes ser salvo. Você precisa antes crer que Jesus fez tudo isso por você. Vamos esperar o motoboy que queria fazer uma arte aí. Pronto, agora passou. É bem no apelo, é sempre assim. Jesus, Ele quer nos salvar. Ele quer, antes da gente obedecer todos esses termos, antes da gente pensar na grande comissão, a gente precisa ser salvo. Não adianta nada a grande comissão. Não existe grande comissão para um perdido. Ele não tem o que levar. Ele vai por todo mundo levando o quê? Não tem nem para ele vai levar o quê, né? Antes você tem que ser salvo, você tem que ter Cristo em sua vida. E ser salvo não depende de obras. Você não é salvo hoje, e se você pecar, amanhã você está de novo perdido. Senão você nunca ia conseguir obedecer o ID, porque você ia estar todo dia buscando ser salvo, todo dia. Porque todo dia você comete pecados, e você vai todo dia estar perdido, e no fim do dia você tem que aceitar Cristo de novo, e depois continua esse ciclo, e vá que você morre no meio do dia. Então você vai para onde, né? Para o céu, para o inferno, não sei. É muito confuso. Você aceitou a Cristo uma vez, a obra é de Cristo, não é nossa, não depende nada de mim. Se eu dependesse de mim para ser salvo, nunca ia ser salvo. Depende de Cristo. Uma vez que a gente confia no Senhor Jesus, que a gente confiou, Jesus, eu não tenho condições de me salvar. Se a gente analisar nós mesmos, nosso coração, a gente vai perceber que a gente é um lixo. Se a gente percebe isso, Senhor, eu sou um lixo, Senhor. Eu não conseguiria nunca chegar nem às portas do céu, quanto mais entrar. Mas a gente percebe, eu não posso, mas Senhor, me ajuda, salva a minha alma. A partir desse momento, a gente passa a ser salvo, e essa obra é de Cristo, não é nossa. Nunca mais a gente vai perder a salvação. E a gente pode ficar tranquilo, estou salvo. Aí, a partir desse momento, a gente tem que se preocupar mais com os nossos galardões, com as coisas que a gente vai fazer depois de salvo. Porque os galardões, obras, antes da gente ser salvo, elas não servem para nada. Mas depois que a gente é salvo, elas são tudo. Então a gente tem que buscar fazer boas obras depois de salvo. Essa grande comissão é algo para quem que já é salvo. Então, se você está me ouvindo e não é salvo ainda, aceite Jesus na sua vida, aceite que Jesus pode lhe salvar, creia em Jesus, que Ele morreu na cruz por todos nós. Ele tem poder para isso, afinal, Ele é o Criador do mundo. Como que o Criador do mundo não teria poder de salvar algumas pequenas criaturinhas que Ele fez aqui? Ele pode salvar todo mundo, basta querer. E a gente tem que aceitar a Cristo. Voltando aqui, temos que estar prontos para as adversidades. Na África, assim que Davi Livingstone chegou na África, a primeira coisa que ele teve foi uma grande recepção. Pessoas ficaram muito felizes dele estar lá, fizeram homenagens e homenagens a ele. Não, nada disso aconteceu. Assim que ele chegou na África, ele foi atacado por um leão. Acredita nisso? Ele foi atacado por um leão. E ele chegou quase a morrer. Ele ficou com sequelas para o resto da vida. Ele nunca mais andou da mesma forma. O leão pegou bem nessa região aqui, né? Quebrou costelas, né? Ele ficou bem mal, demorou muito tempo para se recuperar. Isso impedia ele até que ele pudesse correr como uma pessoa normal. Mas nada disso. O leão não impediu que ele continuasse a ir de tribo em tribo, apresentando a Jesus Cristo, falando de Cristo para as pessoas. Ele ia de tribo em tribo. Mesmo sem conseguir andar direito, ele ainda podia fazer uma coisa, ele ainda podia ajoelhar e orar ao Senhor. E isso ele fazia muito. Era um homem de oração, Davi Livingstone. Na África também ele teve muitas, mas muitas vezes, doenças. O continente africano tinha muitas doenças naquela época. Acredito que hoje em dia tem ainda também. Não sei se falar isso é racismo, mas se for, desculpa aí, pessoal. Mas tem muita doença lá. Então, ele era médico, vocês lembram? Ele adaptou algumas coisas, com isso ele ficou um expert em botânica também. Ele começou a fazer seus remédios naturais e se curou de algumas dessas doenças. Ele teve algumas vezes malária e outras doenças desse tipo. Várias vezes ele ficou semanas e até meses com febre, de cama. Às vezes a gente pensa que é terrível hoje com essa coisa de corona, mas naquela época devia estar muito pior.
Mesmo assim, após 17 anos de casado, ele também perdeu a sua esposa, que morreu exatamente com malária no campo missionário. Os filhos dele depois voltaram, ele acabou ficando sozinho na África, ficou por muito tempo. Conta a história ainda que um jornalista britânico chamado Stanley uma vez foi atrás dele, porque achavam que ele já tinha morrido, de tanto tempo que ele não voltava para a Grã-Bretanha para apresentar relatórios e falar como estava a missão. Ele ficou muito tempo lá. E esse jornalista, que era ateu, foi atrás de Davi Livingstone mais pela reportagem, porque ele também era um famoso cartógrafo, que ele fazia mapas, né? Ele, inclusive, muitos desses mapas, que hoje em dia atuais, de relevo, de tudo que tem na África, foi feito naquela época por Davi Livingstone, dada a importância do trabalho dele. E esse Stanley chegou na África, percorreu várias tribos, até que ele ouvia falar de um homem branco nessas tribos, que era algo impossível, né? Porque não tinha lá, e até que ele conseguiu finalmente achar Davi Livingstone. E depois esse Stanley acabou se convertendo também a Jesus Cristo, pelo evangelho que Davi Livingstone pregou com a vida dele, né? A vida dele acabou influenciando. Salmos 35b fala assim: no seu favor está a vida. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes Davi Livingstone deve ter ficado triste, ficado desanimado, como a gente pode ficar também naquela situação, mas ele sabia que pela manhã iria vir a alegria, o Senhor ia dar renovo. O Senhor está sempre renovando. A gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor renovar nossas energias, porque elas se esgotam, gente. A gente passa por muitas coisas. Hoje em dia a gente tem um acúmulo, a gente tem muita, mas muita informação a todo momento. E essas informações vêm batendo, e às vezes a gente pode ficar desanimado. Então vamos orar para Deus estar sempre renovando nossas energias e não deixar que nada disso atrapalhe a nossa vida. Depois disso, eu vou para o nosso quinto tema, o quinto e último, já para finalizar daqui a pouco, que é importante. O quinto fala assim, temos que mergulhar em missões, pôr o nosso coração nisso. Nós temos que mergulhar de corpo e alma nisso. Como eu falei, não é todo mundo que vai para um outro país, não é todo mundo que vai ser um pastor missionário, você pode apenas ser um missionário, levando a palavra de Deus, mas nós temos que estar com o coração nisso. Nem todo mundo vai, alguns podem ajudar financiando missões também, outros ajudam em oração. Temos que estar sempre orando por essas pessoas nos campos missionários, porque isso é muito importante, é a coisa mais importante para Deus. Mateus 6:21 fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Missões tem que ser o nosso tesouro. O nosso coração tem que estar nisso. Deus quer que todos nós, de alguma forma, sejamos missionários. Que sejamos o evangelho que muitas pessoas irão ler. Na outra vez que eu preguei falando sobre embaixadores de Cristo, falei que 99% das pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você, elas vão ver como você age, como você se comporta, o tipo de cristão que você é, mas não quando você está falando bonito, quando você está aqui no púlpito falando, mas nos bastidores, né? A pessoa vai analisar você nos bastidores, como você age com a sua esposa, com seus filhos, como você age com seus irmãos em Cristo, como você age com as pessoas, se você for um chefe, com seus funcionários. As pessoas vão estar avaliando tudo isso. E é esse evangelho que muitas delas vão ler. Lembra o que é ser missionário, que eu falei lá no início? Aquele que se dedica à pregação de sua fé. Ele é um pregador. Salmos 96, versículo 3, fala assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vamos anunciar o quão maravilhoso é ser cristão. Às vezes a gente não abre nossa boca, a gente vive essa maravilha, a gente está super contente de ser cristão, a gente sabe o quanto Deus é maravilhoso, mas às vezes a gente não abre a boca. A pessoa que está do nosso lado não sabe disso. Mas nós temos que falar, mostrar o quanto nós gostamos. Já viu com quanta facilidade as pessoas mostram que elas gostam de um time de futebol, que elas gostam de um jogo de videogame, que elas gostam de de qualquer coisa. As pessoas mostram com muito amor, né? Eu amo isso. Às vezes podem sair na mão com outra pessoa porque gostam de uma coisa. E às vezes a gente não estou falando que a gente tem que brigar desse jeito com pessoas porque a gente ama Cristo, mas a gente tem que anunciar que a gente ama Cristo, mostrar o quão maravilhoso é ser cristão, o que Cristo fez por nós. Ainda hoje existem numa lista
Eu, inclusive, estou finalizando já a lista, né? Todo dia eu mando um país diferente no Telegram. São 50 países que são os mais perseguidos, que têm mais perseguidores de cristãos, né? E estou finalizando já a lista. Esses países, a maioria deles, fazem parte de uma janela, não sei se já ouviram falar, uma janela chamada Janela 1040. Se você pegar ali no mapa, você procurar no Google Janela 1040, você já vai achar como que ela é feita. Pega alguns países da África, pega outros do Oriente Médio, alguns da Ásia, e são os países onde é mais difícil pregar o Evangelho. Não difícil no sentido de que você vai entregar um folheto e a pessoa vai amassar e jogar fora, ou que você vai falar de Cristo e a pessoa fala, não, obrigado, eu não quero. Se falarem isso, tá, para eles é facilidade, isso é maravilhoso. Porque lá, eles são mortos por falar de Cristo. Eles são presos. O primeiro da lista, nessa lista desses países, ele prende cristãos em campos de concentração de trabalho forçado. Qual o sentido? A pessoa está falando de Cristo, e isso é um crime tão sério que ela vai ter que ser presa e trabalhar. Fazer trabalho, não vai receber nada, vai ficar preso lá trabalhando. Ela é torturada muitas vezes, são humilhados várias vezes, são literalmente mortos por amor de almas. Às vezes eu pergunto, por que a gente trabalha, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Nossa profissão, por que a gente faz? Como que a gente planeja a profissão que a gente vai ter, né? Como que a gente chegou nisso? Como que a gente faz tudo isso? E aí depois eu me pergunto também, como que essas pessoas escolhem ir para esses países, né? Que coragem, né? Tem essas pessoas de pegar e ir para um país que elas sabem que vão ser perseguidas, que vão ser mortas muitas vezes, mas o amor delas por almas é tão grande que elas não ligariam de morrer se pudessem salvar 3 ou 4 pessoas nesses países. Porque são almas que nunca vão ler o Evangelho, gente, se não for um missionário para lá, se não for um cristão. São países que você não pode ter uma Bíblia. Aqui a gente tem, todo mundo aqui tem, às vezes, 5, 6 Bíblias, cada um. E fora que você tem no celular, no tablet, em tudo. Você pode ter. Mesmo assim, as pessoas não leem, né? Mas nesses países, por exemplo, como eu estou na internet, não posso mencionar alguns países, mas tem alguns países que são tão fechados, tão terríveis, que você, às vezes, tem uma Bíblia para centenas de pessoas, e eles têm que se reunir escondidos, e lá, eu estava lendo esses dias, eles fazem rotatividade de Bíblia, sabe? Então, a pessoa, às vezes, leu um salmo aqui, Salmo 3, ela marca lá que ela leu, e a Bíblia vai rodando, outras pessoas. Aí, daqui a meses, vai voltar para ela, e ela pode ler o Salmo 4, ou o Salmo 5. Imagina passar por isso, a gente pode simplesmente chegar de noite, abrir aqui em qualquer lugar e ler qualquer texto aqui. Se você quiser, você pode ler a Bíblia 4 vezes por ano, como o seu Fabian faz, ou 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Você pode ler todo o tempo isso daqui. Essas pessoas não, elas têm que passar por rodízios. E a felicidade deles de ter uma Bíblia é tão grande que, se você procurar na internet, você acha lugares assim que é proibido o cristianismo, pessoas recebendo a Bíblia, você vê vídeos sobre isso. É emocionante até de ver. O quanto que essas pessoas amam a Bíblia, o quanto elas amam ter esse livro aqui. E às vezes a gente não dá valor para isso. Todas as vezes que eu penso sobre isso, às vezes eu fico pensando também que, quem sabe, o que Deus tem para mim, ou tem para cada um de nós, né? Quem sabe onde Deus quer que a gente vá. Deus vai capacitar cada um de nós para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. E enquanto a gente estiver nos caminhos do Senhor, você é um super-herói, você é imortal, enquanto Deus quiser que você fique aqui. Até quando Deus quer que você fique aqui, não importa, você pode tomar tiro, você pode tomar pedrada, não vai acontecer nada. Deus pode fazer isso, Ele pode te manter aqui com vida até quando você terminar aquela missão que Ele tem para você, aquilo que Ele tem para você fazer. O coração do missionário, ele deseja estar no lugar onde Deus planejou para ele estar. Isso fica no coração. Se Deus tem um lugar para você, se Deus tem algo para você e você não está fazendo, você vai sentir aquela angústia todo dia, porque você não está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. O coração do missionário, quando ele está no lugar onde Deus quer que esteja, ele é feliz. O coração do missionário é feliz. Essa história que eu comecei a contar aqui em paralelo do Davi Livingstone, ela termina de um jeito bonito até. E triste, mas bonito, né? Davi Livingstone,
Depois de tudo isso que ele passou, ele ficou praticamente de vez na África, né? Ficou por muitos anos lá, não chegou a retornar de vez, se aposentar, nada disso. Uma noite, na verdade aqui fala uma tarde, ele estava orando, né, por algumas horas já, como ele fazia sempre que ele lembrava dos irmãos, orava pelas tribos, orava pelas pessoas que ele tinha em mente, como nós, como cristãos, devemos fazer também, como a gente faz aqui na nossa lista de oração. Estamos sempre com aquela pessoa que a gente ama tanto, nosso irmão em Cristo, no coração, e orando por ele, pelo problema dele, para que Deus possa ajudar. Nos deixa muito feliz quando Deus responde uma oração de uma forma positiva, mostra, às vezes, de uma forma que a gente nem imagina. A gente imagina uma coisa, Deus faz outra que é muito melhor. Mas é tão gostoso ver respostas de oração. E ele estava orando por horas, e aí ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele ali, que ele ia pregando o evangelho, e também já ia treinando algumas pessoas, que a ideia dele era passar por tribos. Lembra que ele queria chegar até a nascente do rio Nilo, mas ele ia deixando cristãos salvos para trás, que esses cristãos iam sendo como se fossem os pastores, né? Iam pregando o evangelho ali e ganhando mais pessoas para Cristo. Mas ele ia por essas tribos. E onde ele estava, nesse dia, ele estava orando, e algumas pessoas foram ver, aí deram uma olhadinha, e aí viram que ele estava orando, não quiseram incomodar, mas a oração dele estava demorando muito tempo. E aí, 3, 4, 5 horas, falaram, não é possível, está orando demais. E aí eles foram lá, mais uma olhada, bom, vamos deixar ele lá, está orando. E nada. Aí quando começou o sol, né, ir embora, que eles sabiam que tinham algumas coisas a fazer, eles viviam nessas tribos, né, eram pessoas que só desmontavam as coisas, eram parecidos com Abraão, né, eles desmontavam as coisas, saíam andando, e peregrinos, né, e aí eles chegaram para encostar nele assim, e aí quando eles encostaram, eles perceberam que ele tinha partido. Ele morreu orando, o que é muito bonito. Ele morreu em contato com o Senhor. E uma parte bonita da história dele é que descobriram que ele estava morto, e aí, o que eles fizeram? Eles, para poder levar o corpo dele até a Inglaterra, para poder ser enterrado, né, eles tinham que praticamente embalsamar ele, né, porque não podia, ia demorar muito tempo, o corpo não ia aguentar, então tinham que fazer um processo de embalsamação. E aí, nesse processo, eles tiraram o coração dele e enterraram na África, que é onde estava o coração dele. Ele viveu para pregar o evangelho na África. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Será que nós estamos respondendo também o chamado que o Senhor tem para nós? Deus está nos chamando. Será que a gente está ouvindo? Depois o corpo dele foi enterrado na abadia de Westminster, que é um lugar famosíssimo lá na Inglaterra, onde é enterrado reis, rainhas, onde também está enterrado Charles Dickens, Jane Austen e muitas outras pessoas. Mas conta a história que o túmulo dele é o segundo mais visto, só perde para o túmulo do soldado desconhecido. É o segundo mais visto, que as pessoas vão lá visitar, vão ver o que está escrito lá, né? Fala lá na lápide dele, né, que o corpo de Davi Livingstone está aqui, o coração dele ficou na África, mas a obra dele dura para sempre. Amém. Sejamos missionários, coloquemos missões em nossos corações. Amém. E não tenhamos medo. Tem um salmo muito bonito, que eu vou finalizar, que é o Salmo 121. Ele é lindo, que é um salmo para quando a gente estiver com medo. Fala assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Para finalizar, uma frase de Davi Livingstone, que eu acho muito bonita, que ele fala assim, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Amém.